Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar essa noite, né? Tá quase acabando a nossa série aí do mês de junho, quase acabando o mês, quase acabando o livro de Gênesis. Então, estamos no último patriarca. O último patriarca que é passado aqui no livro de Gênesis. Estamos refletindo sobre a vida de José. E o pastor André, no domingo à noite, já começou a falar sobre a vida de José, falou sobre o período em que ele foi vendido ali pelos seus irmãos, enquanto ele ainda morava na casa de Jacó, seu pai, junto com seus irmãos, e foi ali enganado, né, pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. E agora, a mensagem de hoje é exatamente sobre esse período inicial de José no Egito. O que aconteceu com José ali quando ele foi vendido é uma passagem muito conhecida. Provavelmente todos os irmãos já leram essa passagem, mas como a Bíblia é sempre atual para nós, né, e Deus sempre fala conosco, tenho certeza que, mesmo sendo uma passagem muito conhecida, com certeza nós temos mais coisas ainda a aprender com ela. Vamos orar, irmãos? Senhor, te peço mais uma vez que o Senhor esteja agora abençoando este momento, Senhor, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito, falando conosco e que realmente a Sua mensagem possa edificar e possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, José é vendido e vai parar no Egito. Só que José vai parar no Egito na casa de uma pessoa super importante. Ele foi vendido para qualquer um, vamos dizer assim, mas ele acaba indo parar numa casa super importante, que é onde a gente vai ler agora, Gênesis 39. Então, se puder projetar aí, por favor, Gênesis 39, eu vou ler o texto, é o capítulo inteiro, mas tem que ler porque é uma história, né? Uma narrativa corrida, então para os irmãos estarem dentro do contexto aí, a gente vai ler esse capítulo. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvido, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras da sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José tomou a decisão e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão.
O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então a gente vê que José foi parar na casa do segundo maioral ali do Egito. Abaixo do faraó a gente tinha Potifar. E José é vendido pelos ismaelitas para Potifar. E vai trabalhar e morar na casa de Potifar. Quando a gente olha para a vida de José, é lógico, a gente já sabe o desfecho disso tudo, a gente já sabe que no final ele vai praticamente comandar o Egito, estando abaixo apenas do faraó, ele vai perdoar os seus irmãos, ele vai interpretar os sonhos, a gente sabe que José tem um final feliz. A gente sabe que as coisas acontecem com José de uma forma boa, de uma forma em que no fim tudo dá certo. Parece realmente uma história de filme, aqueles filmes que a gente está assistindo em casa e a gente sabe que no fim vai dar tudo certo. A minha filha assiste os desenhos e às vezes ela fica com medo do que está acontecendo ali com o virão, ela começa a chorar, e aí eu falo para ela, Manu, não se preocupa, no final o bonzinho vai ganhar, porque sempre o bonzinho ganha nos desenhos. E a história de José é mais ou menos assim, no fim, ele acaba se dando bem, as coisas acabam dando tudo certo, mas até chegar lá, José foi muito provado. José passou por muita dificuldade. E isso é igual às nossas vidas. E é sobre isso que eu quero refletir hoje com os irmãos, em alguns pontos do caráter de José que nos fazem ter um final feliz, que nos permitem ser bem-sucedidos nas nossas vidas, na nossa família, na nossa carreira. José tem alguns traços no seu caráter que foram moldados por Deus ali, em que ocasionaram esse final feliz. E é sobre isso que a gente vai pensar aqui um pouquinho. A primeira característica que a gente vê ali no caráter de José e que a gente tem que imitar é que José era um homem que fazia o melhor dele, não importa onde ele estivesse. José ele dava o melhor dele onde ele estivesse. A gente vai ver no versículo 4 ao versículo 6, em que fala assim: assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs José como mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Lá no último versículo do capítulo, a gente parece um repeteco desse primeiro versículo. A gente vai falar que este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. A gente vai ver, durante toda a vida de José, que ele era extremamente dedicado e capaz naquilo que ele fazia. José poderia não ser o melhor em todas as coisas, mas ele sempre fazia o melhor possível aonde ele estava. Muitas vezes na nossa vida, a gente é tentado a empurrar, como diz o ditado, empurrar tudo com a barriga. E a gente vai olhando para os contextos em que estamos inseridos, a gente vai ver no nosso trabalho, será que a gente está dando o máximo de nós no nosso trabalho? Será que na nossa família eu estou sendo o melhor pai possível que eu possa ser? Será que eu estou sendo o melhor filho? Será que eu estou sendo o melhor avô? Será que eu estou sendo o melhor cristão? Será que eu estou sendo o melhor pastor? E eu não estou me comparando com outros. Eu estou olhando para mim mesmo. Será que eu estou dando o meu máximo? Será que eu estou sendo aquilo que eu devo ser? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus nos capacitou com dons e talentos. Todos nós aqui temos dons e talentos, diferentes uns dos outros. E por que Deus nos capacitou com dons e talentos? Para que a gente exerça esses dons e talentos e ele seja visto através desses dons e talentos. Às vezes a gente olha, os irmãos já devem ter presenciado alguma coisa assim, a gente olha uma pessoa que é super boa em alguma coisa e não se dedica, deixa ser levada pelas amizades, pelas influências e acaba largando aquilo que a gente olha e falava, ele era tão bom naquilo, por que ele não continuou? Por que ele não deu o melhor dele?
e acaba se perdendo pelo caminho. José, ele tinha tudo para se perder pelo caminho. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido para um país, para uma região em que ele não conhecia. Mas chegando lá, ele é comprado por um dono. A Bíblia ela enfatiza vários versículos aqui no texto que a gente leu em que José tinha um dono. É muito evidente isso. E o dono de José, quem aqui gostaria de ter um dono? Ninguém aqui gostaria de ter um dono. É um termo pesado para o nosso contexto. Mas José tinha um dono. E mesmo assim, ele fazia o melhor que ele podia fazer. Tanto que esse dono dele encarregou tudo o que ele tinha e só se preocupava em comer. De resto, o José cuida. E eu sei que vai estar bem cuidado. Aí ele passa a história toda, a gente chega lá no final do capítulo, a gente vai ver que José é preso. José não estava preso, irmãos. E mesmo assim, na cadeia, o carcereiro confiava tudo o que podia a José. O que José podia fazer na cadeia? José devia limpar banheiro, não era nem banheiro naquela época, mas devia limpar a sujeira que tinha lá. José devia ter que organizar os presos em alguma coisa. José devia ter que fazer trabalhos que não eram bem vistos, que não eram convidativos. Mas José, ele olhava para a situação em que ele estava e ele falava, como que eu posso ser bom aqui? Como que eu posso dar o meu melhor aqui? E é isso que ele fazia. José sempre deu o melhor dele onde ele estivesse. E a gente precisa trazer isso para as nossas vidas. A gente precisa ser leal. O André falou muito sobre, eu não vou repetir esse traço, porque o André já falou no domingo, mas José ele era extremamente leal a quem ele servia. Do início ao fim. Ele não era movido pelas circunstâncias. De uns tempos para cá, lá na empresa, a gente tem tido uma série de decepções com alguns funcionários nossos, em que a gente confia muito e do nada a gente acaba quebrando a cara. Pessoas que acabam não sendo leais conosco e a gente acaba se decepcionando, ficando chateado com isso. Mas José não era assim. Paulo deixa um versículo clássico para a gente lá em Colossenses 3, 23, 24, em que ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, a gente precisa fazer tudo da melhor forma possível, como se estivéssemos fazendo diretamente para Cristo. E não para o nosso chefe, e não para a nossa esposa, e não para o nosso marido, e não para os nossos filhos. Estamos servindo a Cristo, através daquelas pessoas que nós estamos tendo contato. Se a gente colocar isso na cabeça, irmãos, vai ficar muito mais fácil a gente dar o nosso melhor. Sabendo que somos abençoados com Deus, com um dom, para podermos servir a Ele mesmo. Se nós estivéssemos diante de Cristo, irmãos, imagina a cena. Imagina se você se encontra com Cristo e Cristo pede para você preparar uma comida, um chá, um café para Ele. Como seria a sua atitude? Com certeza você faria, ou tentaria fazer, pelo menos, o melhor café da sua vida. A melhor janta da sua vida, porque ela seria destinada a Cristo. E é isso que Paulo está falando. Façam o seu melhor, onde você estiver, porque é para Cristo. E é o que José fazia. José estava na casa de Potifar para Cristo, estava na cadeia para Cristo, estava sendo vendido pelos irmãos para Cristo. E é assim que a gente precisa agir em nossas vidas. Uma segunda característica da vida de José, que a gente pode aprender, é que a gente não deve buscar atalhos para conseguir nossos objetivos. Por quê? Porque normalmente os atalhos que aparecem para a gente são pecaminosos, na maioria das vezes. José tem uma oportunidade de pegar um atalho gigantesco nesse texto. A esposa de Potifar resolve se relacionar com ele. José era um escravo. Ele tinha alcançado ali aquela posição pelo trabalho duro dele. Mas nada impedia que ele pudesse ser mandado embora não que se ele fosse pago, mas ser preso ou ser tirado daquela função.
E aí, de repente, a mulher de Potifar chega para ele e quer ter um caso com ele. Seria muito simples para José, opa, peraí, achei meu pé de meia. Agora eu me relaciono com ela, escondido, e depois eu não vou precisar de mais nada nessa vida. Eu vou ser o amante da esposa do Potifar. E ela vai me defender em tudo que precisar. Eu vou conseguir tudo aquilo que eu quiser, eu vou ser bem tratado, eu vou morar para sempre aqui nessa casa, vou ter uma vida boa. A única coisa que eu preciso fazer é me relacionar com a esposa do Potifar. E ela que foi atrás dele ainda. E o texto fala que ela ia atrás dele todos os dias. Ela insistia naquilo. Ela queria o José de todas as formas. Mas José se manteve firme. José, mesmo sabendo que aquilo seria pior para ele, mesmo sabendo que aquilo poderia gerar riscos para ele prefere não pegar atalho. Ah, mas vai demorar muito para eu conseguir aquilo que eu desejo na minha vida profissional, se eu for de acordo com o que Deus quer. Se eu conseguir subornar alguém, se eu conseguir ter um contato diferente com alguém, se eu conseguir me relacionar de uma forma diferente com alguém, eu posso comer pelas beiradas e vou conseguir o meu objetivo muito mais fácil. Isso não é bíblico, irmãos. Por quê? Porque quando você precisa fazer qualquer coisa que não seja pública, em escondido, a chance disso ser errado e isso ser pecado é gigantesca. Porque se não fosse errado, se não fosse pecado, ela não precisaria ser escondida. Ela poderia ser pública. A gente precisa, por mais que doa em nós, por mais que demore, por mais que a gente sofra, a gente precisa esperar, muitas vezes, que o tempo do Senhor se cumpra. O tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Mas aqueles que, Isaías 40:31 fala, um versículo clássico para a gente também, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Imagina a cabeça de José. A vida de José é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Quando ele acha que as coisas vão dar certo, de repente vem aquele banho de água fria e ele volta da estaca zero. Ele está na casa de Potifar, ele é um homem de confiança do segundo homem mais importante do Egito. E, de repente, ele passa a ser um preso de novo. Mas Deus, eu fugi e fui preso. O tempo do Senhor é diferente, porque Ele trabalha em nossas vidas através da espera e através da dificuldade. José ali, ele não estava ainda preparado para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus precisava trabalhar o caráter dele ainda mais, para que ele estivesse pronto. E muitas vezes nas nossas vidas, nas nossas dificuldades, é isso que acontece. Deus sabe o porquê que aquilo está acontecendo e Ele quer trabalhar na sua vida. Então, o que a gente precisa fazer? Esperar no Senhor, crendo que Ele está no controle, que a gente vai ver que é o último ponto. O terceiro ponto que a gente vai ver na vida de José é que José era um menino, um homem, né, porque o texto fala que ele era novo, que fugia da aparência do mal. Literalmente fugia. A gente vai ver ali no versículo 10 até o versículo 13 que a mulher do Potifar, ela vai até José. E o texto fala que José era um homem bonito e de boa aparência. José era um homem solteiro. Com certeza, quando a mulher de José vai ao encontro de José para tentar José a ficar com ela, irmãos, vocês acham que José não queria? Com certeza, o desejo de José era ficar com a esposa de Potifar. Porque aquilo é natural. É natural. Só que José estava sendo tentado. Se José não quisesse, aquilo não seria uma tentação para ele. Não seria uma tentação. Só que, irmãos, o pecado não é ser tentado. Cristo foi tentado. E Cristo não pecou. José foi tentado e aqui José não pecou. Só que José sabia que ele não podia brincar com fogo.
Ele sabia que se ele ficasse ali mais um pouquinho, ele ia cair. Então o que José faz? Foge. Literalmente foge. Correndo. E provavelmente ele foge correndo e praticamente pelado. Ele sai correndo praticamente pelado na rua. O máximo que ele podia estar ali era vestindo uma roupa de baixo, mas de resto, ele foi tirada a roupa dele. E isso que serve de prova contra ele. Ou seja, José sai correndo tão desesperado dali que ele sai correndo sem roupa, irmãos. Porque ele sabia que ele estava sendo tentado e que ele não podia brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado, irmãos. O pecado, o diabo não apresenta ele para a gente, as tentações, na verdade, o diabo não apresenta as tentações para nós de uma forma em que não seja atraente. As tentações são apresentadas para nós de forma muito atraente, irmãos. Mas muito atraente. O diabo, ele não vai chegar para você com a orelha pontuda, igual a gente vê nos desenhinhos, com o narizão, com o tridente aqui, e chegar para você e falar, vem aqui comigo que eu estou te esperando. Não é assim. O diabo vai aparecer para você através de uma mulher atraente, através de um homem atraente, através de algo que seja prazeroso para você, mas pecaminoso. Algo que seja tentador para você, mas pecaminoso. E o que é tentador para mim é diferente do que é tentador para você. Então, aparece de formas diferentes para nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa fugir, literalmente, da aparência do mal. Costumo falar muito com os jovens, né, com namorados, noivos, em que surge esse assunto sexual, como aqui em José, e algumas vezes eu recebo a pergunta, mas até onde não é pecado? E eu respondo com outra pergunta. Por que você quer saber até onde? Você quer andar na beira do precipício. Você quer ficar ali pertinho do precipício para qualquer ventinho que bater você cair. Isso não existe, irmãos. A gente tem que fugir o máximo possível da aparência do mal. Quando eu estava no seminário, um professor meu deu um testemunho de um rapaz lá do próprio seminário, e não é há muito tempo atrás, é há pouco tempo atrás, em que ele entregava os trabalhos dele, todos escritos à mão, não era digitado. Tudo escrito à mão. Tudo. Imagina só, você fazer trabalhos de 50, 60 páginas escrito à mão. E ele fazia tudo escrito à mão. E aí o professor ficou meio sem entender o porquê que era aquilo, imaginou que ele não tinha um computador, e foi perguntar para o rapaz o porquê que ele entregava os trabalhos dele feito à mão. Se ele precisava de alguma ajuda para comprar um notebook, para comprar um computador, ou algo do gênero. E o rapaz respondeu para ele e falou assim, olha, professor, era pastor, não, professor é pastor também, né, no seminário, falou, pastor, vou ser sincero com você, eu faço tudo à mão porque eu tenho um problema com pornografia. E se eu pegar o meu trabalho, o meu computador, e entrar no quarto sozinho para fazer o meu trabalho, eu vou cair e eu vou pecar. Ele entregava todos os trabalhos escritos à mão para fugir da aparência do mal. É isso que a gente precisa fazer, irmãos. A gente precisa fugir. Se você sabe que você é tentado naquilo, foge. Não é demérito, não é se sentir inferior, não é desgosto, não é... É o contrário disso. É maturidade. Maturidade espiritual, porque você sabe até onde você pode ir. Porque o que passar daquilo é pecado. E o nível para cada pessoa varia. Então esse rapaz, ele sabia que ele não podia entrar com nada digital, ficar sozinho, porque ele ia cair. Então ele chegou ao ponto de fazer trabalhos escritos à mão para fugir da aparência do mal. É isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 21 ao 24 fala, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito e a alma do corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. A gente precisa fugir literalmente da aparência do mal, irmãos. E por fim, a última característica da vida de José que a gente vai ver
é que ele confiava plenamente na soberania de Deus, que Deus estava no controle de todas as coisas. A gente vai ver no versículo 2 e no versículo 3, em que Moisés, aqui quando escreve, é muito claro ao dizer: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo que o Senhor fazia, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e servia. Lá no fim a gente também vai ver no versículo 21 que o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Em todo o tempo, Deus estava com José. Deus estava com José dentro do poço. Deus estava com José quando ele foi vendido. Deus estava com José na casa do Potifar. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José, como a gente vai ver na próxima pregação, quando ele foi esquecido pelo carcereiro. Deus estava com José quando ele foi elevado à mais alta posição do Egito, abaixo do faraó. Deus estava o tempo todo com José e ele sabia disso. Tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Deus estava com ele, assim como ele está conosco, irmãos. Só que o problema é que nós somos tentados, na maioria das vezes, a fazer o quê? Quando está tudo bom com a gente acha o quê? Que nós somos merecedores daquilo. Que nós conquistamos aquilo. Ah, então está dando tudo certo na empresa. Poxa, eu sou um ótimo empresário. Ah, está dando tudo certo no meu trabalho. Eu estou sendo muito bom porque Deus me capacitou muito para aquilo. Ah, minha igreja está lotada. Ah, então eu sou um ótimo pastor. E quando está tudo ruim, a gente acha o quê? Ah, Deus esqueceu de mim. Ou seja, tanto no bom quanto no ruim, a gente acha que Deus não está presente. A gente esquece a presença de Deus. E o que a gente precisa ter claro na nossa mente é que Deus está conosco em todos os momentos. Se nós estamos no bom, estamos lá porque Deus nos proporcionou isso. Porque Ele nos capacitou. Porque se não fosse por Ele, não estaríamos lá. Se estamos no ruim, estamos debaixo da permissão de Deus. Porque nada acontece nesse mundo sem a permissão dEle. E Ele quer trabalhar na sua vida, no tempo, no sofrimento. Aonde você estiver, Ele está moldando o seu caráter, assim como estava moldando o caráter de José. Só que aí eu vou chegar aqui para a gente ir já indo para a conclusão na pergunta de R$1 milhão. José, ele era bom, ele era fiel, ele era leal, porque Deus abençoava ele? Ou Deus abençoava José porque José era bom, era leal e era fiel? Qual que é a ordem das coisas? Será que eu devo ser bom para que Deus me abençoe e eu receba isso em troca? Ou Deus vai me abençoar porque eu sou bom? E quando a gente olha para essas duas perguntas ali de forma fria, de forma básica, a gente é tentado a achar que devemos ser bons primeiro para que Deus nos abençoe. Só que o evangelho não é assim, irmãos. Assim como também não é o contrário. Então a resposta certa não é que não é nenhuma das duas, irmãos. A resposta certa é: nós devemos ser fiéis, devemos ser leais, devemos ter o caráter moldado por Cristo, porque fomos salvos por Ele na cruz. Porque o nosso destino era o inferno. E Ele já pagou o preço na cruz. Não é para receber algo em troca, não é para ser abençoado, porque a gente vai estar trocando, a gente vai estar fazendo do evangelho uma coisa que é possível de ser comprada. Ah, para eu ser abençoado eu tenho que dar o dízimo. Ah, então é fácil, eu vou dar o dízimo, então todo mundo que dá o dízimo fica rico. Não é assim que é o evangelho. Ah, mas o pastor Neto sempre fala, Gregor, que quem é canal de bênção é abençoado. Sim, é verdade. Mas quando você entende que você deve ser canal de bênção, não para ser abençoado, e sim porque você já foi abençoado pela morte de Jesus na cruz. E aí sim, você faz aquilo por gratidão ao que Ele já fez por você. E aí o que você receber vai ser lucro.
E Deus é um pai amoroso, que trata, e tem lá, mas Jesus fala lá em Mateus, que se Deus é um pai, se o seu pai que é ímpio, se o juiz que é ímpio abençoa e faz justiça, quanto mais Deus, que é um Deus amoroso, não vai abençoar os seus filhos. Então sim, irmãos, quando você entende a salvação de Cristo na cruz por você e age por gratidão a isso, moldando o seu caráter, agindo com essas características que José tinha na sua vida, consequentemente, você será abençoado. Porque Deus é um Deus de amor. E Ele ama abençoar os seus filhos. Filipenses 4 vai falar, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que fazia José ser tão bom e ser tão resiliente e sempre, mesmo na situação difícil, ele continuar? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele cria que Deus estava no controle. E só Deus para abençoar e dar forças nesses momentos. E é assim que a gente deve viver o nosso dia a dia. Tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Tanto quando você estiver lá em cima, não se esqueça que você só está lá em cima porque Deus te levou ali. E seja grato a Deus por isso. Porque através da sua vida, outras pessoas verão a Cristo. Assim como através de José, a Potifar enxergava que o Senhor estava com ele. Olha que interessante esse versículo que Moisés fala. Através de José, Potifar enxergava que o Senhor estava com ele. Através das ações, através das atitudes, através da forma de viver de José, Potifar enxergava isso. E é esse o nosso objetivo de vida aqui na Terra, irmãos. Sermos um instrumento que aponte para Cristo. Onde estivermos. E se o irmão estiver passando por um momento difícil, em um momento em que você acha que você está lá no fundo do poço, igual José estava, literalmente, no fundo do poço, confia que ele está no controle. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é esse bem? É ter o caráter moldado para se parecer com Cristo. Então, se você está no fundo do poço, Deus está moldando o seu caráter. Ele quer te ensinar alguma coisa. E quanto antes você ser humilde para aprender isso, mais cedo vai ser a sua saída de dentro do poço. Muitas vezes a gente fica dentro do poço porque a gente se recusa a aprender o que Deus quer mostrar para nós lá. E ficamos presos lá. Por tempo, sendo que se nós fôssemos submissos, ajoelhássemos, quebrantássemos os nossos corações e entendêssemos o que Deus quer nos ensinar, a gente poderia ser tirado do poço muito mais rápido. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade que temos de estarmos na tua casa, Senhor, de podermos aprender mais da tua palavra. Muito obrigado pela vida de José. Muito obrigado porque ele foi um homem realmente que tinha o caráter moldado por ti e através da vida dele podemos aprender tanto e podemos principalmente usar como exemplo, Senhor, em nossas vidas. Que o teu Espírito esteja nos capacitando agora, que nós possamos realmente dar o nosso melhor onde estivermos, Senhor Deus, confiando na sua soberania, Senhor, fugindo de todo o pecado e de toda tentação que possa nos ocorrer, Senhor. Abençoe cada irmão aqui, fortaleça aqueles que estão passando por dificuldades e problemas, Senhor. Abençoe, tire, conforte o coração daqueles que precisam, dê força, Senhor, através do teu Espírito, para que a partir de amanhã estejam renovados, Senhor, para lutar mais uma vez contra essas dificuldades, Senhor. E aqueles que estão bem, Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito, demonstre um espírito de gratidão, para que eles possam ter um espírito de gratidão, Senhor Deus, e entender que estão ali graças à tua provisão, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.